E aí pessoal, Marcelo Tis por aqui e vamos para as nossas notícias de TI que aconteceram nessas 2 últimas semanas de Olimpíadas. Então, tu, que é uma pessoa que provavelmente ficou vidrado nas Olimpíadas, pode ser que eu te ajude algumas notícias que eu vou trazer aqui do mundo de TI enquanto você estava vidrado nas Olimpíadas, torcendo muito para o Brasil. E o que vamos falar nesse vídeo? Nós vamos falar de 5 notícias. A primeira é a crise na Intel, que continua crescendo, então não basta aqueles problemas todos que nós já estamos tendo, problemas técnicos nos chips i9, i7 da 13ª e 14ª geração, temos mais alguns outros problemas aí mais estrutural da empresa, de acionistas, de demissões, algumas coisas que nós precisamos entender para ver como a Intel está nesse momento no mercado. Depois vamos falar um pouco sobre o sucesso de streaming nas Olimpíadas. Então nós temos um fenômeno no Brasil da Cazé TV, mas no mundo nós também tivemos alguns outros fenômenos de streaming, de Olimpíadas, de esporte, que é muito ligado como a tecnologia avançou, tanto na velocidade da rede, a velocidade de streaming e tudo mais, que possibilita a gente ter agora essas outras opções de streamings, de esportes. Então vamos falar um pouquinho disso. A terceira notícia é sobre uma vulnerabilidade no VMware. Então vamos entender qual é essa vulnerabilidade, para você tomar cuidado e deixar o seu ambiente aí atualizado. Depois vamos falar um pouco de Nutanix, como o Nutanix vem crescendo e teve uma importante migração aí no Brasil, de uma empresa muito importante. Então vamos entender qual foi essa migração e como a Nutanix está se encaixando no mercado nessa lacuna que a VMware deixou por conta das suas novas políticas de licença e preços. E por último, vamos falar um pouco sobre o crescimento de Linux no mercado de desktop. Nós sabemos que no mercado de servidores, de portáteis, o Linux é muito forte no mercado de servidores. As estatísticas mostram que mais de 90% dos servidores rodam Linux aí pelo mundo afora, porém, também está tendo um crescimento, ainda tímido, mas um crescimento importante aqui no mercado de desktop. Vamos ver esses números. E bora começar nossas notícias com a Intel, que infelizmente tem notícias ruins acontecendo. Eu sou uma pessoa que sempre foi consumidor da Intel, então eu tive um chip. Meu primeiro computador tinha o Intel 386, depois eu tive Pentium, lembro do meu Pentium 3 750, que eu adorava. E hoje meu processador é um Intel, um i9 da 13ª geração. Porém, a Intel, como empresa, está tendo alguns problemas bastante sérios. E o que aconteceu nesse período de 2 semanas? Primeiro, a Intel fez uma demissão em massa, 15% da sua força de trabalho, num plano de redução de custos de aproximadamente 10 bilhões de dólares, que é essa notícia aqui que eu vou compartilhar com vocês agora. Então aqui está na CNN, eu vou deixar, aliás, todos os links aqui das notícias na descrição desse vídeo, como sempre, mas 15% da força de trabalho então da Intel foi demitida. E isso é muito ruim porque, primeiro, o que os analistas dizem? Que esse plano veio por conta dos lucros da Intel, que não vieram para esse primeiro quarto de ano, ficou 1%, então os lucros desse primeiro quarto menor que o quarto do ano passado. Mas, além disso, o que está por trás disso tudo? Eles apontam 2 sérias consequências de decisões incorretas da cúpula da Intel. A primeira decisão incorreta é assim: a Intel sempre foi dominante no mercado de chips, né? Ela começou a perder um pouco essa dominância lá naquela primeira wave de chips portáteis, que ela perdeu a briga com a Qualcomm. Então, isso foi a primeira decisão estratégica que os analistas dizem que foi uma decisão incorreta. A Intel perdeu o mercado ali de portáteis. E agora o que os analistas estão dizendo é que nessa onda de inteligência artificial, a Intel também está perdendo essa onda para a nossa querida NVIDIA, que já se tornou uma das empresas mais importantes no mundo em chips, em processadores, porque está super integrada com essa onda de inteligência artificial. E a Intel, até então, não vem demonstrando tanto interesse, tanto investimento ou tantos produtos em cima disso. Que é o que os analistas estão dizendo que é a segunda grande onda que a Intel está deixando passar. E está vendo cada vez mais a AMD se aproximar no market share de processadores desktop. Eu tenho algum outro gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês
sobre isso, que é esse gráfico aqui, olha. Nesse gráfico nós temos o market share da AMD versus Intel. Então a Intel é a azulzinha, a AMD é a vermelhinha. Então a gente consegue ver que a Intel sempre foi muito dominante aqui, chegou a ter mais de 80% do mercado ali em meados de 2016 e desde então vem perdendo o mercado. E a AMD, ao mesmo tempo, sofreu uma crise muito grande aqui, né, entre 2012 até 2016. Teve uma virada na sua posição de construtora de chip. E agora tem essa arquitetura de um chip que consome menos, né, energia e tudo mais. Então vem com esse aumento de market share aqui na AMD, ao mesmo tempo que a Intel vem perdendo o market share. E isso tudo, né, como consequência das decisões incorretas estratégicas aí da Intel. Além disso, o que mais temos na Intel? Os próprios acionistas, não contentes com os lucros prometidos pela empresa, está processando a empresa porque não atingiu os lucros esperados. Então isso tudo colabora para infelizmente, essa crise na Intel. Eu espero que a empresa consiga se recuperar disso, desse tombo que está levando, dessas decisões estratégicas que está tomando de forma incorreta, principalmente aqui no mercado de desktops. E aquela notícia ainda que os processadores da 13ª e 14ª geração, principalmente os i7 e os i9, estão com problemas, né, no microcódigo, porque está puxando mais tensão do que necessita da placa-mãe. A correção ainda da Intel não chegou, eles prometeram essa correção para agosto, mas ainda ela não chegou. Mas algumas fabricantes, como a Asus e a MSI, se eu não me engano, já soltaram algumas correções de contorno ali nas suas BIOS e atualizações de firmware. Então, se você tem placa-mãe da Asus e MSI, dá uma procurada para ver se o modelo da sua placa-mãe já não tem uma nova BIOS para esses tipos de processadores da Intel. Caso ainda não tenha, por exemplo, a minha não tem ainda, a Gigabyte ainda não tem nenhuma novidade de BIOS no site da fabricante. Tome cuidado com os overclocks dos seus processadores da família i7 e i9. Tenta ali controlar a quantidade de tensão que a placa-mãe está mandando para o seu processador. Você consegue fazer alguns fine tunings, né, de amperagem e tudo mais, isso dentro do BIOS da placa-mãe. Então dá uma procurada, leia aí o manual da sua placa-mãe para ver se você não consegue diminuir um pouco a voltagem que a sua placa-mãe está mandando para o seu processador até chegar à correção. Então vamos acompanhar aí as cenas da Intel para ver se ela vai conseguir sair dessa crise que parece ser bastante profunda. E o streaming nas Olimpíadas, hein? Fez um grande sucesso, não só no Brasil como no mundo. O mundo inteiro viu a Olimpíada mais digital que já aconteceu em todos os tempos. Então, várias empresas juntaram streamings com plataformas digitais como YouTube, TikTok, redes sociais e deram um showzaço de cobertura. No Brasil, nós tivemos o fenômeno da Cazé TV. Eu, aqui em Portugal, assisti praticamente toda a Olimpíada pela Cazé TV, uma tecnologia muito interessante. A gente conseguia dividir ali a tela entre diversos sinais que estavam acontecendo, competições que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Mas a Cazé TV teve números muito importantes. Vou partilhar aqui novamente a minha tela. Então tem alguns números interessantíssimos da Cazé TV. 50 milhões de espectadores únicos no YouTube. Teve 4 milhões de espectadores simultâneos na final da ginástica olímpica, ginástica artística, que são números impressionantes. E isso não só aconteceu no Brasil, como aconteceu no mundo. Então várias empresas surfou nesse mundo digital e registraram também números impressionantes. A NBC teve também essa sacada de alinhar o streaming com a sua transmissão e também teve números importantes lá nos Estados Unidos. E por que eu estou trazendo essa notícia? Porque isso tem tudo a ver com tecnologia. Como é possível, né, a gente hoje ter o streaming, a transmissão de esporte, que é uma transmissão ao vivo, na palma da sua mão. Com os avanços tecnológicos, principalmente avanços tecnológicos de rede, cada vez mais rápido, né, a transmissão de dados, avanços tecnológicos na transmissão de streaming, no processamento de streaming. Então isso tudo contribui para essa nova forma de ver o esporte ao vivo, através do streaming, aonde quer que você esteja, tendo um dispositivo móvel, tendo uma rede, você vai conseguir ver então os esportes. E também trouxe uma pegada mais jovem, né, mais alternativa daquele tradicional, aquela forma de transmitir tradicional que estávamos acostumados pela TV.
Então tudo isso eu acho que vai trazer uma transformação nessa questão de transmissão de esportes. Na Cazé TV, a transmissão da Olimpíada inteira foi gratuita, então tu não tinha que pagar nada mais para ver os esportes, para torcer pelo Brasil. Então espero que isso tudo continue, toda essa evolução digital, a evolução de rede, a evolução de processamento de streaming continue para que a gente tenha cada vez mais esse tipo de transmissão de esportes, ou seja lá o que for, na palma da nossa mão. E voltando para o mundo mais de servidores, mais de data center, um mundo um pouco mais pesado de TI, nós temos uma vulnerabilidade importante no VMware. Então a Microsoft fez uma análise sobre uma série de ataques de ransomware que estava acontecendo. A Microsoft fez então uma análise um pouco mais profunda em cima desses ataques e descobriu uma vulnerabilidade importante no VMware quando a gente fala de ESXi. E o que é então essa vulnerabilidade? Então assim, a Microsoft, como eu disse, fez uma série de análise e entendeu uma vulnerabilidade que acontece quando você tem o ESXi mais o Active Directory da Microsoft. Então, quando o ESXi está sendo gerenciado pelo AD, é possível criar um grupo chamado ESX Admins no AD e todo mundo que estiver dentro desse grupo vai se tornar administrador do seu hypervisor. É uma falha importante, né? Quando a gente está falando de acessos indevidos no seu ambiente. Então, todo mundo que estiver dentro daquele grupo consegue se tornar um administrador do seu hypervisor. Isso porque é um grupo que o ESXi considero como um grupo padrão. Esse é um grupo que não é criado, né? Ele não é default quando você faz a instalação do seu AD, ou quando você faz a instalação do ESXi, ou quando você faz o AD conversar com o seu ESXi. Não é um grupo padrão, mas é um grupo que, se for criado, o ESXi vai considerar aquele grupo como um grupo de administradores. A VMware, por sua vez, já soltou soltou a correção para o 8.0. Eu vou deixar aqui no link para vocês, então tem uma versão já do 8.0 com essa correção feita. E para as outras versões, tanto do ESXi quanto do CloudFormation, ela criou aqui um workaround. Então tem um KB com workaround para ser aplicado aí no seu ambiente. Então fique esperto. Existe uma série, vou colocar aqui as estatísticas do Shadow Server. Então, temos aqui as estatísticas de quantidade de servidores que eles detectaram com esse problema. Tem bastante servidores espalhados aí para o mundo. Então fiquem espertos para ver se você não está com acessos indevidos no seu ambiente. Então, se você perceber que tu tens um grupo chamado ESX Admins desconhecido, com logins desconhecidos, provavelmente tem gente olhando para o seu ambiente. Então toma cuidado, aplique aí o patch de atualização se você tem o ESXi 8.0 ou faça a solução de contorno caso você tenha uma versão anterior. E agora vamos falar um pouquinho de Nutanix, que continua crescendo no mercado. Aqui na Europa eles estão crescendo bastante, existem vários projetos de migração de VMware para Nutanix ou de VMware para alguma outra tecnologia. E aí no Brasil, o grupo Sonda, que é um grupo importante de supermercados, fez uma migração gigante de 2 data centers que rodavam VMware para Nutanix. Eu também vou deixar essa notícia partilhada aí na descrição, o link da notícia. Mas olha que bacana, eles ganharam muito em densidade computacional e também em eficiência computacional. Eles migraram 2 data centers e reduziram 130 servidores físicos em 15 máquinas físicas. Então foi uma migração que, além de mudar a tecnologia, também teve uma engenharia ou uma reengenharia de densidade computacional. Então parabéns aí ao time de TI e de engenharia da Sonda, seus parceiros e a Nutanix. Eu particularmente gosto muito da solução da Nutanix e acredito que é uma solução muito viável para quem roda hoje VMware e quer sair desse mundo maluco que a VMware criou de licenciamento e dessa incerteza de como vai ser o licenciamento ou os preços no futuro. E a Nutanix também tem uma série de soluções para quando você está trabalhando num ambiente um pouco mais complexo, on-premises, com cloud, com containers. Então isso tudo a Nutanix tem disponível. É uma solução bacana, eu acho que vale a pena vocês, como sysadmins ou como gestores que tomam as decisões estratégicas das suas empresas,
entender e conhecer um pouquinho mais dessa tecnologia. E para fechar, tem uma notícia bem interessante do mundo Linux. Tem uma estatística que mostra um crescimento interessante no mundo Linux para desktop. A gente sabe que em servidores o Linux representa mais de 90%, né, do que roda ali nos servidores aí da internet, mas sempre foi para desktop, sempre foi uma coisa mais para super entusiastas, né, para pessoas que estavam ali estudando sistema operacional, estavam querendo entender um pouquinho melhor como isso funcionava. Mas isso vem mudando um pouco. Tem uma estatística que eu já vou partilhar aqui com vocês, que a quantidade de mercado que o Linux para desktop hoje tem, pela primeira vez, ultrapassou a marca de 4%. Parece pouco, mas é uma marca super importante. E qual a minha opinião? Aí a opinião não é nenhum fato. Eu acho que isso vem por conta da Microsoft, muito por conta da Microsoft e muito por conta também da evolução do Linux. A Microsoft, por quê? Lançou o Windows 11, que vem se mostrando um sistema um pouco carregado, com uma série de coisas que você não escolhe se você quer utilizar ou não. Então, uma série de imposição que a Microsoft está fazendo para os seus usuários, para os seus clientes, o Windows. E isso está gerando uma certa descontentamento das pessoas que utilizam o Windows, né? Tanto que a grande maioria das pessoas que eu conheço continuam no Windows 10 e pretendem continuar no Windows 10 até o fim do suporte Microsoft para o Windows 10. Ou algumas outras pessoas também estão fazendo essa migração de Windows para Linux. E o Linux também, por sua vez, também está evoluindo. Então tem uma interface muito mais fácil ali de utilizar. Não é só mais aquela tela preta de comandos que a gente imagina no imaginário geral aí, que é uma tela de hacker. Não é mais assim, apesar de ter ainda só tela preta que tem seus comandos, que é super importante, principalmente para nós, esses admins que conseguem fazer uma série de comandos, uma série de automações com base na linha de comando do Linux, mas também tem sistemas operacionais do tipo Mint, do Ubuntu, do Pop! OS, que traz uma série de facilidades para quem vai usar o Linux e algumas facilidades até melhor que é o próprio Windows. Também tem os clássicos Fedoras, o Debian, que também já está super user-friendly, então está super fácil de utilizar Linux e cada vez mais compatíveis com os jogos, né? Então as pessoas que têm desktop, normalmente têm um desktop preparado para os jogos. Então antigamente tinha uma questão muito grave de conseguir ter que compilar drivers e tudo mais da placa de vídeo, isso tudo. Hoje em dia isso está tudo muito mais fácil no Linux. Então a Microsoft com o seu Windows 11, que tenta empurrar o Edge, que tenta empurrar o Copilot, que teve aquele recaldo do Copilot, que traz essa sensação de falta de privacidade, vem o Linux com essa sensação um pouco mais de liberdade. Você consegue escolher o que você quer instalar no seu sistema operacional, o que você quer usar no seu sistema operacional. Eu, particularmente, não sou Microsoft, nem Linux. Eu acho que a Microsoft tem pontos fortes. Acho que o Linux também tem uma série de pontos fortes. Eu realmente torço para que tanto o Linux quanto a Microsoft consiga aí evoluir e trazer cada vez mais coisas bacanas para os clientes dos seus sistemas operacionais. Aqui estão os números, vou partilhar aqui o meu ecrã ou a minha tela, que é essa notícia aqui, pela primeira vez atinge 4%. O Linux, macOS também tem uma parcela importante do mercado, mas se a gente ver aqui, a gente consegue perceber claramente que o Linux cresce, apesar de ser tímido, mas cresce. Tinha menos de 1% de mercado há 12 anos atrás, e já teve um crescimento a partir de 2022 mais acelerado, e em contrapartida a Microsoft vem aqui numa curva caindo. Então era super dominante no mercado, ela vem caindo aqui. E eu espero realmente que essa curva fique cada vez mais próxima, porque é importante também não termos só a Microsoft ou a Apple como empresas que fazem sistema operacional para utilização do seu desktop, do seu notebook na sua casa. Então tá aí mais uma opção, o Linux para utilização do seu desktop. E essas eram as notícias que eu queria trazer aqui para vocês no canal durante esse período de Olimpíadas. Espero que vocês tenham torcido muito pro Brasil. Foi bem interessante ver as meninas dominando aí tantas medalhas de ouro quanto a torcida do Brasil para que elas tenham
Sucesso cada vez mais, e durante a semana eu pretendo trazer mais alguns vídeos aí, voltamos para a programação normal do canal. Então, até breve!